Nós vamos ter um tempo especial agora, um tempo da palavra do Senhor. E eu quero convidar alguém especial para vir aqui, que é meu pai. Meu pai que vai trazer a mensagem hoje, pastor Paulo Martins. Veio de Campo Grande especialmente para trazer essa mensagem hoje para os nossos corações, né? Eu tenho a honra de tê-lo como meu pai, como meu exemplo de ministério, de vida. Ele só me aguenta há 51 anos, né? Que é o tempo que ele tem de ministério, é mais um pouquinho, né? 54 anos de ministério, que bênção. Um homem que me inspira muito em muitas coisas e hoje eu vou ter o privilégio, né? Nós vamos ter o privilégio de sermos ministrados pelo Senhor através da sua vida, meu pai. Eu te amo muito, viu? Quero orar por você. Deus, obrigado. Obrigado pela vida do meu pai, obrigado porque o Senhor tem usado o teu servo ao longo de tantos anos no ministério, um homem que se dedicou à sua obra, à sua causa, que deu a sua vida pelo Senhor. E obrigado porque o Senhor tem honrado a vida desse teu servo ao longo de todos esses anos. Nós clamamos agora a tua bênção sobre ele, sobre os anos que ainda ele tem de vida, sobre todos os planos e sonhos do coração que ele ainda tem, que o Senhor possa abençoar e derramar a tua graça sobre ele. Em especial agora, nesse tempo onde ele vai ser canal de bênção do Senhor, vai ser instrumento do Senhor para trazer a tua palavra, que o Senhor possa usá-lo de maneira poderosa para falar aos nossos corações. Então pedimos a tua bênção e que teu Santo Espírito possa agir com liberdade por meio do teu servo. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Te amo. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Privilégio estarmos aqui. Obrigado, pastor Wellington. Irmãos, por esse momento, quero saudar e cumprimentar a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Também você que porventura está conosco aí, participando online, também conosco, que Deus esteja abençoando a sua vida, todos que estamos aqui nesta noite, como orou o pastor Wellington, nosso desejo é sairmos daqui nesta noite alimentados, edificados com a palavra de Deus, amém? Na verdade, irmãos, eu não me proponho a trazer nada novo. Creio que o que vou fazer aqui, a palavra que vamos comunicar aos irmãos, é a mesma de milhares de anos, mas que é a palavra viva. Como dizia um pregador, esta é a velha e sempre nova palavra de Deus. Palavra que não muda. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Amém? Que Deus esteja abençoando, irmãos, nesta noite. Eu disse à irmã ali, ore por nós, nesta noite. Fiquem em oração, para que Deus fale aos nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que escolhi e que o Senhor me indicou quando o pastor Wellington me convidou, ele disse uma vez, duas vezes, três vezes, prega no domingo. Depois ele disse, prega no dia 20, no dia 5. Eu não tinha como dizer, não vou pregar, né, irmã? Não tinha como dizer, então tá bom, filho, eu vou estar procurar fazer o possível para estar e abençoar e ser abençoado também. Na verdade, meus irmãos, quem sai daqui abençoado sou eu. Nós é que estamos sendo abençoados por esse privilégio. Não deixa de ser uma tamanha responsabilidade, não é? Este lugar, mas é tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Nós estamos aqui apenas como servos. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versos 28 a 32. Eu vou usar aqui a tradução Revista Corrigida, ok? Eu estou aqui com a Revista Corrigida. Parábola dos dois filhos, ok? Os irmãos, não sei se vocês já têm ali, a parábola dos dois filhos. Então vamos ler o texto, irmãos. Não sei se essa tradução que eu tenho vai condizer com a tradução que está ali. Mas Jesus disse, o que vos parece?
Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, atenção irmãos, preste bem atenção nesses detalhes, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhes de igual modo, e respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. Aí Jesus pergunta aos discípulos, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhes eles, primeiro. E disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós do reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem podeis vos arrepender e crer. Querido Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Queridos, ali nós temos a parábola dos 2 filhos, mas se fosse dar um outro tema, seria obediência, tá? É o mais próprio para esse momento, mas eu quero compartilhar exatamente sobre essa declaração, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Antes de entrarmos na parábola propriamente dita, quero convidar os irmãos a darmos uma olhada no contexto anterior desta parábola. O que levou Jesus a proferir esta parábola? O que vinha acontecendo no tempo anterior? Então nós vemos ali, irmãos, Jesus e seus discípulos entram em Jerusalém. Neste mesmo capítulo, dos versos de 1 a 11. Jesus expulsa os mercadores do templo, versos 12 a 17. E Jesus é interrogado, se você dá uma olhadinha no texto lá, você vai no contexto, você vai ver isso, não é? Jesus é interrogado pelos sacerdotes e anciãos do povo sobre a sua autoridade e responde com 3 parábolas. Primeiro, a parábola dos 2 filhos, versos 28 a 32, que acabamos de ler. A dos lavradores maus, versos 33 a 46. A parábola da festa nupcial, já no capítulo 22, versos de 1 a 14. A parábola dos 2 filhos nos ensina algo muito importante. E nós temos aqui alguns tópicos que quero destacar com os irmãos. Olhe bem, o pai aqui da parábola, quem é? É Deus. O pai da parábola é Deus. Quem são os personagens? Esses personagens que é designado de filhos. Os 2 filhos. Os irmãos se lembram da parábola do filho pródigo também? Jesus falou de um pai e 2 filhos. Aqui, um pai e 2 filhos. Nesta parábola,
esses rapazes, esses filhos, o primeiro representa aqueles que querem fazer e que diz que vão fazer. Não é? Mas aqueles que dizem que não querem, melhor dizendo, aqueles que dizem, não, eu não quero, acha que não tem importância, mas depois analisa, pensa bem, se arrepende e vai, e faz a obra. Outro, aqueles que dizem que vão fazer, e demonstram desejo de fazer, mas na verdade não fazem. Fica sempre desejando e querendo fazer. Jesus então pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Então, esta parábola nos ensina algo muito importante. Não basta querer. Não basta, meu querido, minha querida, ter boa intenção. Por exemplo, este ano eu quero ler a Bíblia toda até o fim do ano. E eu começo a leitura. Mas antes de chegar na metade, eu desisto e paro. Eu quero ter uma vida íntegra diante de Deus, viver agora uma nova vida, e a gente começa a melhorar e de repente volta novamente à mesmice de sempre. Você já pensou nisso? Acontece. Mas o que nós podemos aprender nesta parábola? Não basta querer, é preciso agir, ok? Boa intenção. Se lembra do sermão do pastor Wellington, na noite de dia 31? Boa intenção, acho que foi essa noite, né? Boa intenção, tá? Não basta, tá? É apenas ilusão. Boa intenção sem ação é apenas ilusão. As ações e o agir fala muito mais alto do que as palavras. As atitudes falam mais altos. Então nós temos aqui, queridos irmãos, 4 pontos que eu quero destacar com vocês. Eu espero não ir além da meia-noite hoje à noite aqui, tá? Espero ir rápido. A primeira afirmação que nós temos aqui é a divina relação. Diga comigo, divina relação. Muito bem. Deus nos vê, nos trata e nos ama como filho. A divina relação. Filhos. Deus nos reconhece como filhos. Isso é maravilhoso. Não há nada mais compensador do que termos a certeza de que somos filhos de Deus. Mas você poderia dizer, todos são filhos de Deus, não é? Já ouvi muito isso, todo mundo é filho de Deus. Será que é verdade? Você crê que todo mundo é filho de Deus? Pensa bem. O que a Bíblia diz sobre isso? Então nós temos aí Romanos, capítulo 8, versos 7 e 8. Aliás, Romanos 9, 7 e 8, que diz: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, e atenção irmãos, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Mas então, fica a pergunta, continua a pergunta: quem são os filhos de Deus? O que é preciso para ser filho de Deus? E nós vamos para Evangelho de João,
capítulo 1, creio todos, como eu disse, não é nada novo, todos conhecem esse texto. João diz, falando de Jesus, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Aleluia. Aqui nós temos então, queridos irmãos e irmãs, amados, dois requisitos importantes. Só nos tornamos filhos de Deus quando nos recebemos e cremos em Jesus. Quando você aceita a Jesus como seu Salvador. Não sei se quantos tem aqui, se alguém aqui, hoje à noite, que ainda não aceitou, que ainda não fez sua decisão por Jesus. Quem sabe você está dizendo, eu quero, eu vou, eu faço, mas ainda não fez. Então, não basta apenas querer. É preciso dizer e fazer o que fez o filho pródigo. Se lembra? O pródigo, ele viveu uma vida desregrada, não é? Desperdiçou tudo o que ele tinha, mas depois ele caiu em si. Ele disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, voltarei para o meu pai e vou confessar a ele, vou dizer, pai, eu fiz tudo isso, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. E ele voltou, começou a caminhada de volta. A Bíblia diz que, e levantando-se, foi para seu pai. Levantando-se, voltou para seu pai. É isso, não basta querer, é preciso agir. É preciso voltar-se para Deus. Amados, nós somos filhos. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos a palavra, demonstramos a nossa fé, professamos a nossa fé através do batismo, da submissão, da obediência ao Senhor, então nós somos adotados como filhos de Deus. E eu quero ler com vocês aqui um texto de Romanos. Capítulo 8, versos 14, olha, meio longo, mas vou ler. Capítulo 8, versos 14 a 17, diz assim, olha só, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Escute aqui, recebestes o espírito de diga, adoção de espírito, ou adoção, não é? De filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, ou meu Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. E aqui está, você crê que tem uma herança eterna a receber? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, irmãos, esta é a nossa herança. O apóstolo Paulo tinha plena certeza nessa herança, quando ele chega no final da sua carreira,
E ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa de justiça. Que coisa linda! O que me resta agora é a coroa de justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Diga: eu tenho uma coroa. Eu vou receber minha coroa. Oh, irmãos, quando estivermos sendo coroados na glória celestial, é maravilhoso, não é? É muito maravilhoso. Então, irmãos, esta é uma expressão maravilhosa. Então, aí nós temos a divina relação. É uma relação de pai e filho. Deus nos tem como filho. Quando na parábola do filho pródigo, o pai não recebeu o filho como servo, como empregado, não, mas ele recebeu como filho. E ele disse: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar e festejar. Queridos, por isso a Bíblia diz que há festas nos céus, quando o pecador se arrepende. Amém? Pensemos nisso. Então, aqui está a divina relação. Mas nós temos também, nessa parábola, a divina ordem. Diga: divina ordem. Qual é a ordem? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Meus queridos, a palavra de Deus nos mostra que Deus nos quer trabalhando. E há até uma musiquinha infantil, irmã Meire, que se cantava, eu aprendi ainda, creio que na classe de criança, quando comecei a frequentar a igreja, faz um tempinho só, não faz muita coisa, né? Pouco tempo. Mas depois também ouvi sendo cantado em algumas classes da escola, com crianças em alguns lugares. E a música dizia o seguinte: a formiguinha corta folhas e carrega. Quando uma cansa, a outra pega. Que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. E aí ele diz: Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Bem, vou parar por aqui. Mas, meus amados, Deus nos quer trabalhando. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que trabalha. Veja bem, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, lemos: desde a antiguidade não se viu, nem ouvidos se percebeu um Deus, olha só, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você já pensou o que eu tenho feito para que Deus trabalhe em meu favor? Ele começa, não é, a agir em situações adversas. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Disse mais: convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, nós temos aí a divina relação, filhos, a divina ordem, vai trabalhar. Mas a terceira consideração aqui, vai trabalhar
Quando? Amanhã? Ano que vem? Quando eu terminar os meus compromissos? Não. A ordem é, vai trabalhar quando? Hoje, diga hoje. Vai trabalhar hoje. O tempo é hoje. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que há um tempo determinado, não é, para cada propósito debaixo do céu. Mas no que concerne à salvação, a palavra de Deus nos diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje, vai trabalhar hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Mas diz ainda o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 6, 2: ouvide em tempo aceitável, socorride no dia da salvação. Eis aqui o tempo sobre modo oportuno, eis aqui o dia da salvação. Então, o dia da salvação é hoje. O pecador precisa ser salvo hoje, agora. Jesus disse: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, meus irmãos, a noite está chegando. Os países onde as portas estão se fechando já para a pregação do Evangelho. Eu ouvi esta semana um pedido de oração do nosso secretário de missões mundiais, pedindo para orarmos pelos obreiros, não é, em diversos países, e alguns países do Oriente Médio, na África, que estão sofrendo, são presos. Pelo menos eu ouvi, não me lembro os nomes, mas de 3 obreiros que estão presos por causa do testemunho de Jesus. A noite está chegando. Nós não podemos perder a oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo. Não há tempo a perder. E se há alguém está aqui, alguém que nos ouve mesmo, nos acompanhando aí dos seus lares, e você ainda não fez uma decisão por Jesus, o tempo é agora, é hoje. Esta é a hora, porque, como dizia aquele hino que cantávamos no passado, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Graças a Deus, irmãos. Deus tem nos abençoado, mas irmãos, já algumas coisas aconteceram, que eu disse, puxa, perdi a oportunidade. Lembro-me que tínhamos um vizinho que estava enfermo, e eu cheguei em casa, fiquei sabendo que o vizinho não estava bem, e eu disse, eu preciso ir lá visitá-lo, mas eu estava cansado. Eu disse, não, vou deixar para ir depois. Mas o dia que cheguei lá para visitá-lo, ele já tinha morrido. Não deu mais tempo. A noite chegou. Não é fácil. Por isso precisamos pensar seriamente nisso. Então nós já vimos aqui a divina ordem, a divina relação, a divina ordem e o divino tempo. Mas agora, nós temos em quarto lugar, o divino campo. Filho,
vai trabalhar hoje na minha vinha. Que vinha é essa? Em Mateus 13:38, Jesus disse: o campo é o mundo, explicando a parábola, não é? Do semeador. E na grande missão, na grande comissão, Jesus definiu a tarefa da igreja, ou de cada um de nós, e delimitou a área a ser alcançada. O que Jesus disse na grande comissão? Quem se lembra? Ide aonde? Por todo mundo. Pregue o evangelho. Em Mateus 28 ele diz: ensinando-os, batizando, e ensinando de novo. Esta é a tarefa da igreja: levar a mensagem de salvação, a mensagem de transformação, de mudança, a mensagem de libertação. O mundo está carente, meus amados. Então Jesus determinou estas áreas. E no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, memorável texto que todos os crentes, eu creio, devem se lembrar daquele texto. Jesus disse aos discípulos: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E aqui vem, não é? A área a ser alcançada. Aonde? Jerusalém, Samaria, toda Judeia, até onde? Até os confins da terra. Esta é a área. Meu irmão, aonde começa? Eu não posso ir, mas pastor, eu queria ir lá para a China, mas não tenho condições, não dá. Então você não precisa ir para a China, você não precisa se tornar um missionário lá de fora para testemunhar de Jesus. Sabe aonde começa a sua Jerusalém? Quem sabe dentro da sua casa, ali, bem ali, do outro lado da mesa, ou do outro lado da rua da sua casa, é a sua Jerusalém. Ouvi a experiência de uma jovem que se apresentou ao secretário de Missões Mundiais para ser missionária, lá numa área, e ela queria muito ser missionária, sentia o desejo de ser missionária, e na entrevista feita com o secretário de Missões, ele perguntou: irmã, qual é a sua função na igreja? Ela disse: não, eu não tenho função na igreja ainda. Mas por que você não tem função na igreja? Porque eu não sou missionária. Mas quando eu for missionária, eu quero fazer. O pastor disse: minha irmã, você nunca vai ser missionária se você não começar dentro da sua casa, na sua cidade, na sua rua, na sua igreja. Comece a trabalhar. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por esta igreja, pelo trabalho que os irmãos estão realizando, e por esta obra de reforma, de transformação que os irmãos estão fazendo aqui no templo, que ele vai ser um testemunho para esta cidade. Eu creio nisso, mas é preciso que haja a participação. Eu quero fazer, então eu vou botar a mão na obra e realizar. Mas mais que isto, irmãos, há tantas pessoas carentes por ouvir a mensagem do Evangelho. Seja uma testemunha viva de Jesus. Ele quer usar a sua vida para a glória do seu nome. Já, irmãos, caminhando para a nossa conclusão. Aqui estão então, em síntese, as verdades extraídas desta parábola. Quais são elas? Não é?
Divina relação, filhos, divina ordem, vai trabalhar, divino tempo, hoje, divino campo, a minha vinha. A obra do Senhor precisa de trabalhadores, mais trabalhadores, homens e mulheres, para a realização da sua obra. Faça a sua parte. Não importa a pessoa do seu lado se está fazendo ou não, faça. Eu vou fazer. Mas não fique apenas querendo, não fique apenas desejando fazer. Comece já. Este é o momento da sua definição. Você já está servindo ao Senhor, já está sendo bênção nas mãos do Senhor. Pense nisso, meu querido irmão. Então, comece já. Seja uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Pastor Wellington. Amém, obrigado, Pai. Eu e você fomos desafiados essa noite. Desafiados a... Fica aqui. Desafiados a nos envolver. Desafiados a trabalhar. Desafiados a deixar o nosso comodismo. Desafiados a deixar, talvez, a nossa zona de conforto. Né? Você já tem uma relação com o Senhor. Você já é filho. Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E eu gosto sempre de dizer, a gente é ovelha antes de ser alcançado. Depois que a gente é alcançado, a gente deixa o status de ovelha e passa a ser o status de trabalhador. De obreiro do Senhor. Você está aqui, você já foi alcançado. Você tem uma missão. Uma missão de se envolver. Nesse tempo que se chama hoje. Com a sua vida. Começando na sua casa, começando com quem está perto de você. E nós temos um desafio esse ano como igreja, um desafio de vivermos mais em unidade, mais em comunhão. Mas esse desafio tem um propósito. Não é para a gente viver para nós mesmos. É um desafio para nós vivermos para o Senhor. Para que outras pessoas também possam também experimentar dessa mesma unidade, dessa mesma comunhão. Eu quero desafiar você. Nós temos um chamado. Eu e você fomos chamados por uma obra. Nós fomos alcançados por Jesus. Por meio da cruz de Cristo. Nós vamos cantar uma canção. Que fala disso. Que fala que nós somos de fato movidos, alcançados por esse amor do Senhor. Quebrantados por esse amor do Senhor. Por meio da cruz de Cristo. E se você hoje está tomando uma decisão de ser um desses trabalhadores, talvez você não saiba ainda como fazer, o que fazer, por onde começar, mas não tem problema. O que você precisa tomar como decisão é: eu quero. Eu quero, mas não fazer como o filho que disse quero e não foi. Mas dizendo eu vou fazer. Eu quero agir. Eu quero me envolver.